saber quem está na casa pela primeira vez. Bem, já somos todos conhecidos. Vamos ler uma mensagem do livro de Joana de Ângeles, Momentos Enriquecedores, cujo título é Terapia da Oração. Hoje o nosso trabalho incidirá sobre o Evangelho, capítulo 28, como tema central das orações. Então diz assim o seguinte, a mensagem. Recurso valioso para todo momento ou necessidade, a oração encontra-se ao alcance de quem deseja paz e realização, alterando para melhor os fatores que fomentam a vida e facultam o seu desenvolvimento. A oração é o instrumento pelo qual a criatura fala a Deus e a inspiração chega-lhe na condição de divina resposta. Quando alguém ora, luariza a paisagem mental e inunda-se de paz, revitalizando os pontos de apoio da energia que sustenta a vida. A oração sincera, feita de entrega íntima a Deus, desenvolve a percepção de realidades normalmente indetectadas que fazem parte do mundo extrafísico. O ser material é condensação do energético, real, transitoriamente organizado em complexos celulares para o objetivo essencial da evolução. Desarticulando-se ou sofrendo influências degenerativas, necessita de reparos nos intrincados mecanismos vibratórios, de modo a recompor-se, reequilibrar-se e manter a harmonia indispensável para alcançar a finalidade a que se destina. O psiquismo que ora consegue resistências no campo da energia, que converte em forças de manutenção dos equipamentos nervosos, funcionais, da mente e do corpo. A oração induz à paz e produz estabilidade emocional, geradora de saúde integral. A mente que ora sintoniza com as fontes da vida, enriquecendo-se de forças espirituais e lucidez. Terapia valiosa. A oração atrai as energias restauradoras que reajustam moléculas orgânicas no mapa do equilíbrio físico, ao mesmo tempo que dinamiza as potencialidades psíquicas e emocionais, revigorando o indivíduo. Quando um enfermo ora, recebe valiosa transfusão de forças que vitalizam os leucócitos para a batalha da saúde e sustentação dos campos imunológicos, restaurando-lhes as defesas. O indivíduo é sempre o resultado dos pensamentos que elabora, que acolhe e que emite. O pessimista autodestrói-se, enquanto o otimista autossustenta-se. Aquele que crê nas próprias possibilidades desenvolve-as, aprimora-as e maneja-as com segurança. Aquele outro que duvida de si mesmo e dos próprios recursos, envolvendo-se em psicosfera perturbadora, desarranja os centros de força e exaure-se, especialmente quando enfermo. Assemelha-se a uma vela acesa nas duas extremidades que consome duplamente o combustível que sustenta a luz até à sua extinção. A mente que se vincula à oração ilumina-se sem desprender vitalidade, antes aurindo-a, expandindo ainda mais a claridade que possui. Envolvendo-se nas irradiações da oração a que se entrega, a criatura enriquecer-se-á de saúde, de alegria e paz, porquanto a oração é o interfone poderoso pelo qual ele fala a Deus e por cujo meio, inspirado e pacificado, recebe a resposta do Pai. Ao lado, portanto, de qualquer terapia prescrita, seja a oração a de maior significado e a mais simples de ser utilizada. Como dissemos no início do trabalho, esta é uma mensagem de Joana de Ângeles, do livro Momentos Enriquecedores. Então, em oração, neste momento, recolhendo-nos
para um momento tão significativo como é este, em que nos dispomos a um contacto mais direto com Deus, unindo os nossos pensamentos. Força poderosa que se projeta para o espaço, levando consigo os nossos melhores sentimentos, que fluem da nossa intimidade. A nossa vontade traduz a união em favor do bem, do amor ao próximo, e por isso transportamo-nos em direção a Deus e a Jesus, sentindo-lhes na intimidade da alma a presença magnânima e feliz que nos ilumina o momento, envolvendo-nos num campo vibratório energético em que a saúde se faz presente, competindo-nos a sintonia com as forças superiores da vida. Pai de infinita misericórdia, de amor ilimitado, sentimos-nos imensamente gratos pela oportunidade da vida e, apesar das circunstâncias, sabemos agora, à luz da doutrina dos Espíritos, que somos herdeiros de nós mesmos, do Espírito milenar, eterno, criado para fruir dos reinos da felicidade plena e do trabalho convosco. Sabemos assim, Senhor, que esta é uma etapa que nos compete viver com dignidade, aproveitando as lições que as circunstâncias nos conferem para enriquecimento moral. Mestre querido, Jesus amado, eis-nos diante de vós, em espírito de gratidão, rogando-vos amparo para todos quantos sofrem nos dois planos da vida. Apesar de ainda a trabalhar para a conquista dos valores intransferíveis, é nosso desejo colaborar convosco, Senhor, em favor de todos quantos se encontram em dificuldades, fazendo da oração um mecanismo terapêutico, o veículo que nos transporta à cabeceira de quantos sofrem, para levarmos aí a inspiração, a coragem, a resignação diante da própria vida, porque tudo será vencido, salvo o bem e o amor, o aprimoramento a que nos devemos entregar com determinação. Eis-nos, pois, Senhor, felizes pela oportunidade, unidos aos benfeitores espirituais, no trabalho de assistência aos nossos irmãos. Lembramos, Senhor, em particular, as crianças, os jovens, os idosos, os toxicodependentes, os suicidas e todos quantos se revoltam e se atiram para os desfiladeiros do mal, tentando contrariar as determinações divinas
deixa que a nossa oração seja um raio de luz nesses mundos inferiores, onde a dor ainda predomina, e deixa-nos envolver toda a humanidade, particularmente os mais sofridos, para que sintam com a nossa oração a brisa leve da manhã, renovadora, que lhes faculte energias que lhes permitam viver com mais coragem e determinação. Envolve, Senhor, toda esta Assembleia com as bênçãos do Teu amor, inspirando-nos para o trabalho que nos propomos realizar. Muito obrigado, Senhor. Início ao nosso trabalho da manhã com a mensagem ainda sobre a oração de Joana de Ângeles. O tesouro da oração. Mediante a oração, o homem marca o seu encontro com Deus. Sem esse contacto, desacostuma-se de conversar com Ele, perde a compreensão para os seus desígnios, terminando por esquecê-lo, e quando deseja reatar o intercâmbio, aturde-se sem saber como fazê-lo. Deus espera pelo homem e a oração é o veículo que o aproxima dele. Muito bem, nós vamos, como dissemos, hoje voltar ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, e sobre a coletânea de preces espíritas nas reuniões espíritas, como esta, concretamente. Antes, como introdução à questão central de hoje, temos aqui questões colocadas por Kardec aos bons espíritos a respeito da oração. Na questão 479, ele pergunta: a prece é meio eficiente para a cura da obsessão? A obsessão, como nós sabemos, é uma influência negativa, perniciosa, de um espírito sobre outro. Mas há ainda também a auto-obsessão, quando por ignorância, por desconhecimento desta matéria, a criatura fixa-se num determinado objetivo, numa determinada ideia, e o seu pensamento circula ou movimenta-se em circuito fechado. E, sem qualquer interferência direta dos espíritos, ele é alvo e vítima de si próprio, dos seus pensamentos pessimistas. E os pensamentos pessimistas são sempre motivo gerador de um ambiente energético e vibratório de ordem inferior e, para além do efeito que tem sobre si mesmo, também, como é natural, fonte emissora de energias e vibrações que nós somos, esses pensamentos dilatam-se e atraem espíritos infelizes, inferiores, que acabam por nos influenciar negativamente. Isto é, vêm colocar maior peso sobre as nossas aflições. Mas, quando nós não trabalhamos para nos libertarmos desses pensamentos, trabalhando os nossos maus pendores, naturalmente que a primeira tendência é: o problema não é meu, o problema é dos espíritos que me perturbam e obsidiam. E em qualquer circunstância, a terapia primeira e imediata é que, apesar do apoio espiritual que a casa espírita pode e deve facultar, é a reforma íntima, a alteração da qualidade dos pensamentos. Portanto, não vale continuar a pensar e a sentir da mesma forma e a ver o mundo
ou a atribuir a terceiros as responsabilidades do que lhe acontece. Portanto, sempre que a criatura procura, esforça-se por mudar o registro do seu pensamento para melhor, naturalmente que a emissão vibratória e energética à sua volta isola-o das influências inferiores. Portanto, essa é uma reação natural e necessária. Portanto, a resposta dos espíritos à questão. A prece é, em tudo, um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Portanto, é sempre uma colocação íntima, sincera, lúcida e leal para com as questões. Deus assiste os que realizam, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça a sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então, cá temos a resposta. O que acontece na maioria das vezes é que nós não queremos tomar a medicação. Mesmo prescrita a medicação, nós não estamos interessados. Porquê? Porque nos acomodamos no nosso conforto, no meio em que nos encontramos, e sair desse registro é sempre muito difícil. E então, estamos a falar da nossa relação com os espíritos, é mais fácil, mais confortável para nós dizermos que a responsabilidade das dificuldades que ocorrem connosco por causa dos espíritos. Mas os espíritos só se aproximam se houver sintonia. Alguma dúvida? Está aprendida a lição? Para a semana vai haver teste. Vamos lá ver. Na questão 659, qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. A três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Agora temos as reuniões espíritas. Portanto, imbuídos agora do conhecimento do caráter da oração, vimos como as mensagens de Joana de Ângeles se entroncam, integram-se nas mensagens do Livro dos Espíritos e, como tal, compete-nos a nós agora também utilizar o conhecimento como ferramenta de trabalho, usando a oração como uma terapia. É indolor e mais, nos tempos que correm é raro, é gratuita. Portanto, e é um recurso terapêutico extraordinário que podemos fazer uso e abusar até do uso da oração, que não nos faz mal, antes pelo contrário. Sem fanatismos, mas com a razão a funcionar sobre o motivo por que oramos, a necessidade por que oramos e o fim por que oramos. Porque, para além dos benefícios individuais, deve servir também como um recurso terapêutico que usamos em favor de terceiros. Então, nós agora vamos para o tema do nosso, propriamente, o trabalho de hoje, que é reuniões espíritas. São a coletânea de preces espíritas que Kardec colocou no final do Evangelho como uma linha orientadora. É claro que o fundamental e importante é que nós possamos lidar, falar com Deus usando aquilo que é o nosso património íntimo, os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos sentimentos, imbuindo-os de bons valores, princípios, sinceridade, lealdade. E nessa conversa íntima com Deus, onde nós despimos a alma e colocamos as necessidades a nu, sem qualquer problema ou qualquer preconceito, dificuldade e até alguma vergonha, muitas das vezes. Não. Deus é infinitamente bom e misericordioso
e compreende que na fase evolutiva em que nos encontramos é ainda normal que a nossa vida não seja ainda pautada plenamente pelo caráter do homem de bem. Mas estamos inteirados dessas razões e dessas necessidades e por isso esforçamo-nos para tal. E nem sempre as coisas correm devidamente como nós desejaríamos. E é frustrante. Mas é o que acontece na fase evolutiva em que nos encontramos. O importante é que nos mantenhamos vigilantes e sérios na aplicação do trabalho de renovação íntima que é necessária. Porque é ainda fruto da nossa pouca evolução, já que nós estamos na escala da evolução dos espíritos e do planeta, nós ainda estamos muito próximos da base. Muito próximos da base. Portanto, ainda temos uns bons degraus para subir, contudo, já estamos a caminho e agora enriquecidos pelo conhecimento e determinados a fazê-lo, pois que o conhecimento é agora a mola que nos impulsiona para esse trabalho. Então, a prece, como para uma reunião desta natureza, Kardec recomenda: ao Senhor Deus Omnipotente suplicamos que envie para nos assistirem espíritos bons. Podemos pedir a assistência de espíritos bons aqui, no nosso lar, enfim, onde quer que estejamos, no nosso lugar de trabalho. Devemos, podemos e devemos fazê-lo. É, portanto, normal que sintamos a necessidade de ter alguma proteção daqueles a quem reconhecemos capazes de nos dispensarem esse apoio. Portanto, devemos fazê-lo. Que afaste os que possam induzir-nos em erro e conceda-nos a luz necessária para distinguirmos da impostura a verdade. Portanto, podemos pedir a presença dos bons espíritos, mas nós temos que fazer o nosso trabalho, que é criar as condições para que isso aconteça. Porque a criatura que é, digamos que regular e frequente, normal, viver num mundo mental negativo, com pensamentos inferiores, onde ainda pautam o orgulho, o ciúme, a inveja, o egoísmo, portanto, toda a sua envolvência espiritual é de baixo pendor. Ora, os espíritos superiores, os nossos guias espirituais, têm dificuldade em penetrar esse campo em que nos encontramos mergulhados, porque é o nosso mundo íntimo e não têm meios de se afinarem connosco. Portanto, não há sintonia. E nós bem podemos clamar, porque se não houver mudanças, não há condições para essa aproximação. Então, aqui chegados a esta reunião, se os nossos esforços não se centrarem de facto na reforma íntima em termos individuais, pelo conhecimento que vamos adquirindo, é certo e sabido que se o momento, se as reuniões, se o ambiente da casa é um ambiente, como direi, mundano, sem qualquer sentido de responsabilidade espiritual e preocupação de sintonia com os bons espíritos, significa que o ambiente da casa não é adequado para que aqui permaneçam os bons espíritos. Nem as atividades espirituais merecem confiança para que aqui estejam connosco espíritos em convalescença, em pós-operatório, socorro, porque a plateia espiritual é largamente superior a esta que aqui nos encontramos no mundo físico. Mas, se não houver essa preocupação de todos nós, que aqui estamos encarnados e que frequentamos
e que seja, no fundo, a orientação da casa de criar condições para que o campo magnético, energético, vibratório e envolvente seja seguro e necessário para os fins a que se destina a casa espírita, o ambiente está devassado ou devassável. Quer dizer, os espíritos inferiores aproximam-se, penetram no ambiente e influenciam o que aqui se passa dentro. E não só de uma forma direta, individual, mas de uma forma coletiva. E porquê? Porque, já falamos no início, a obsessão é a influência negativa de espírito para espírito. Mas ela também pode ser, essa influência pode ser coletiva. Não só para agremiações, para coletividades. Ora, significa que se estivermos unidos nesse propósito, o ambiente espiritual está resguardado. E é isso que acontece. E é isso que acontece. Aqui agora, neste momento, se alguém quiser entrar por aquela porta, estou a falar do campo material, pode entrar e senta-se. Mas com os espíritos não acontece. Dali para cá, só os espíritos que estão autorizados é que entram. E tudo isso é em função do esforço de grupo, de conjunto, aquilo que é o nosso objetivo e o nosso trabalho em termos coletivos, como é evidente. Ora, quando aqui nos reunimos e fazemos as nossas orações, pedindo aos bons espíritos a assistência, a sua assistência salutar, então fazemos-lo conscientes de que há condições para que eles possam estar connosco. E estão connosco. E estão connosco. E estão não só dispensando amparo a todos quantos aqui se encontram, encarnados e desencarnados, mas cuidando de outras atividades que decorrem na espiritualidade com o acolhimento de imensos espíritos que aqui são trazidos, são alojados e fazem parte das nossas atividades como instruendos das reuniões de estudo, de assistência espiritual, de esclarecimento e por aí adiante. Estamos esclarecidos? Então, vamos prosseguir. Portanto, a questão aqui é esta. Se nós temos necessidade, em termos individuais, de esse trabalho de aprimoramento, coletivamente devemos ter essa preocupação também. Afasta igualmente, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados, que tentam lançar a discórdia entre nós e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns deles procurarem introduzir-se aqui, faz com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. É bem verdade. Então, nós andamos pela rua e cruzamos-nos, embora os nossos propósitos sejam os melhores, nós cruzamos, sob o ponto de vista físico, nós cruzamos com imensas criaturas, não sabemos quais são os seus pendores, mas nós andamos na rua, passeamos de noite, de dia, naturalmente, confiantes enfim, na vida e nas nossas potencialidades e recursos de natureza moral e espiritual. Com os espíritos é exatamente a mesma coisa. Muitos são os espíritos que se aproximam de nós, não estamos isentos disso, de uma companhia espiritual menos boa de vez em quando, mas muitas das vezes nós funcionamos como ambulâncias e como terapeutas, auxiliares dos espíritos infelizes. E, portanto, isso é normal? É normal acontecer. O que não é normal é haver o domínio, a predominância dos espíritos inferiores sobre mim. Isso é que não é normal. E só não é normal porque significa que, sob o ponto de vista moral, eu estou aquém, abaixo do patamar desses espíritos. E permito-lhes a afinidade e a sintonia. Isso é que não é normal. Agora, que qualquer espírito infeliz se aproxime de mim e sinta a presença mais evidente ou menos evidente, isso é normal. E muitas das vezes os bons espíritos permitem que esta ou aquela criatura se aproxime de nós nessas condições para beneficiar do nosso campo energético, do nosso campo mental. Ele está próximo de nós, pode ser um familiar nosso,
pode ser um amigo nosso, pode ser uma pessoa desconhecida. Mas, acima de tudo, um necessitado. Um necessitado que se aproxima e, como tal, mergulhado no nosso campo energético, digamos que ele sofre aquilo que vulgarmente se conhece como o choque anímico, é um choque energético, que o faz despertar para a realidade espiritual nova em que se encontra, porque muitos não sabem até que já morreram. Muitos não sabem que já morreram. E é nesse contacto energético e vibratório em que eles podem despertar. Então, nós absorvemos essas toxinas e, de forma natural, expelimos-las e estamos felizes e bem e continuamos com a vida. Então, aquilo que é uma momentânea perturbação não significa um domínio dos espíritos inferiores sobre nós. A obsessão é uma relação persistente. E aqui, no caso, ela é transitória. Portanto, estamos numa situação, porque às vezes as pessoas estão convencidas que os passos é que vão resolver o problema. As desobsessões vão resolver o problema. Não, não. O que resolve o problema é a aplicação que a criatura faz dos conhecimentos espirituais que adquire. Porque se não aplicar esses conhecimentos, se não houver alteração na forma de pensar, de sentir e de agir, não vai haver melhoras. Não há passe que o salve, não há desobsessão que evite a influência e a aproximação dos espíritos inferiores. Bons espíritos que vos dignais em vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Bem, aqui é outra questão. É a docilidade ou não com que nos deixamos influenciar pelos pensamentos dos bons espíritos. Porque às vezes estamos na dúvida relativamente a qualquer circunstância infeliz e o nosso desejo não é o melhor. Mas os bons espíritos que estão atentos e procuram ajudar-nos, inspiram-nos. Não faças isso. Mas, não faço não. Vou fazer, vou. Eu vou-lhe dar um apertão que ele vai aprender como é que se faz. Não é? E os bons espíritos, outra vez, não faças isso, que estamos a sentir na mente. Não será bom. Vai ser bom, vai. E nós vamos para... escolhemos o caminho que menos nos convém. Ora, isso significa que nós apelamos muito para os bons espíritos, mas quando chega a hora da verdade em que eles nos inspiram à mudança, nós não atendemos à medicação, porque não queremos sair da nossa zona de conforto e ainda gostamos, dá-nos prazer, não é? Dá-nos prazer dar um apertão. Agora estou feliz. Agora sim, agora posso morrer descansado. Porque demos vazão àquilo que são os nossos maus pendores. E claro que a criatura inferior ainda se compraz com o mal que pode fazer aos outros. Portanto, preservai-nos de toda a ideia egoísta, orgulhosa, invejosa e ciumenta. Inspirai-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Portanto, é o pedido de Kardec na oração, deixando-nos orientação para o que podemos fazer. Fazei, em suma, que pelos sentimentos de que nos encontremos animados, reconheçamos a vossa influência salutar. Ora, aqui está. Então, é normal ainda, que diante de uma circunstância da vida, nós tenhamos dúvidas. A minha vontade era dar-lhe um apertão. Mas como estou a sentir aqui, estão-me a pedir para não fazer. E nós estamos ali. Ora bem, o que é que eu vou escolher?
a criatura lúcida e previdente. Não. Eu, de facto, dava-me vontade de fazer aquilo, mas não vou fazer. Eu vou optar por não fazer. E estas avaliações prévias, esta vigilância sobre os nossos pensamentos, salva-nos muitas das vezes de circunstâncias infelizes e dolorosas. Porque, na maioria das vezes, nós reagimos impulsivamente. E este impulso é o resultado de hábitos ancestrais. Nós já temos milhões de anos desde que saímos das mãos do Criador. Milhões de anos. E reparem que nós estamos ainda, como disse anteriormente, conferido pela escala evolutiva, nós ainda estamos nos planos relativamente inferiores. Portanto, é natural que isto ainda aconteça e é natural que ainda haja alguma dificuldade. Mas, prevenidos e vigilantes, nós conseguimos evitar imensos dissabores. E é assim que as virtudes se vão instalando paulatinamente, substituindo os maus pendores. Ora, acontece que importa, acima de tudo, que sejamos previdentes, vigilantes sobre aquilo que são os nossos maus pendores, as nossas reações imediatas. É interessante que Kardec colocou essa questão aos espíritos. Na dúvida, por causa da inspiração dos bons espíritos, ele pergunta, qual é o nosso pensamento? O que é nosso, o nosso património? É aquele que vos assalta a mente em primeiro lugar. É por isso que nós reagimos impulsivamente. É o nosso pensamento e nós agimos imediatamente. Então, não estamos isentos da influência e inspiração dos bons espíritos. Se nós formos minimamente cautelosos e previdentes, havemos de reparar que, apesar daquilo que é o nosso impulso no imediato, há uma voz que surge e nos influencia ao contrário, para o bem. Então, quem já está minimamente elucidado tem uma alternativa para escolher e não se deixa levar pelos impulsos. Não é verdade? Eu sou assim. Eu tenho sempre o coração próximo da boca. Portanto, estamos a justificar o injustificável. A grosseria, a deselegância, a deseducação. Mas como nos comprazemos com esse estado de espírito e essa forma de agir, nós até encontramos justificação. Mas, para nós espíritas, naturalmente, temos que ter essa cautela. Se desejamos a companhia dos bons espíritos, que nunca nos abandonam. E à medida que esse esforço se for estabelecendo e se for enriquecendo, a presença dos bons espíritos vai se fazer notada cada vez mais na nossa mente. E, portanto, qual o objetivo? É auxiliar-nos a estabelecer virtudes. Quando nós já agirmos naturalmente diante de alguma circunstância infeliz, agirmos em concordância com os bons exemplos que o Evangelho nos transmite, que o exemplo de Jesus e as suas recomendações, então já não há influência dos bons espíritos. Eles já não fazem, já não têm que estar presentes. Nós já sabemos a lição de cor e já sabemos como agir. Então já conquistamos virtudes. E é assim que vamos crescendo, vamos evoluindo, de desafio em desafio. É assim que o trabalho se vai... a conquista se vai realizando. Imaginemos o caso de Jesus, que a criatura que Deus nos concedeu como modelo e guia, e que levou a sua missão até ao fim, nos momentos derradeiros,
foi confrontado com a crucificação e acusações absolutamente ignóbeis e injustas. E ele deixou-se estar sereno até à última. Porquê? Era o seu estado de espírito natural, era as suas virtudes, o seu estatuto moral e espiritual e a sua confiança na vida. E ele sabia que estava absolutamente correto. E sequer revidou as acusações fúteis e injustas. E sabia, e tinha consciência que elas eram injustas e fúteis. E não reagiu, porque compreendia a diferença, a pequenez dos seus acusadores. E, como tal, deixou-se emular pelo sacrifício e que a história haveria de colocar no devido lugar tudo o que ocorrera. E é o que está a acontecer. Portanto, à medida que nós vamos evoluindo, os desafios vão sendo cada vez maiores. Inclusive, um dia, provavelmente, teremos que dar a vida pelo Cristo, como outros apóstolos e contemporâneos seus deram. E agir em conformidade com esses valores e com essa confiança em Deus, na vida e no seu próprio estatuto moral. É para isso que nós estamos a trabalhar. Então, naquilo que nos compete fazer de momento, é exatamente isso. Começar pelo princípio. E agora, mais adiante. Dai aos médiuns que escolherdes para transmissor dos vossos ensinamentos consciência do mandato que lhes é conferido e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento precisos. Portanto, porquê é que Kardec faz aqui este pedido? Porque a mediunidade não é uma faculdade exclusiva, nem surgiu com o Espiritismo. Ela é uma faculdade natural, inerente à criatura humana. E é transversal à sociedade. E, portanto, há médiuns e médiuns. Médiuns espíritas aqui, mais conscientes dos seus compromissos com a espiritualidade, com a vida, com as faculdades, porque as faculdades mediúnicas não são um dom, contrariamente àquilo que normalmente, ou muitas vezes, ouvimos falar. A faculdade mediúnica é uma faculdade que, no estágio em que nos encontramos, ela é ainda provisória. Estamos a aprender, estamos a conquistar o direito de sermos, como merecermos o uso pleno das faculdades, o direito ao uso pleno das faculdades. E porquê que ela é provisória? Porque nos pode nos ser cortada, suspensa pelos bons espíritos. Ora, significa que as faculdades mediúnicas, enfim, aquelas que são mais expressivas, já que Kardec concluiu e estabeleceu que todos somos médiuns no geral, mas estabeleceu como médiuns aqueles que tinham faculdades mais evidentes. Ora, as faculdades mediúnicas são-nos atribuídos a pedido nosso, antes de reencarnarmos, para fazermos uso dessas faculdades enquanto encarnados ou desencarnados, mas aqui no caso, enquanto encarnados, para atendermos, para socorrermos os espíritos encarnados ou desencarnados em sofrimento. Ora, acontece que a faculdade mediúnica por si só não é um dom, como dizemos, ou um privilégio, não é. É uma faculdade sobre a qual nós devemos trabalhar com elevação, com dignidade e tendo como exemplo o próprio Cristo. E por isso é que Kardec aqui faz menção da inspiração que solicita aos bons espíritos para que os médiuns estejam, de facto, integrados e em sintonia com os bons propósitos que a faculdade deve ter na sua gênese para que o desempenho seja um desempenho feliz e libertador. Porque muitas das vezes a faculdade mediúnica é um compromisso e o seu uso indevido arrasta para o espírito imprevidente, para o médium imprevidente, consequências difíceis.
se não na própria vida, mas nas reencarnações subsequentes, contraindo dívidas que se arrastam depois por N tempo. Se na nossa reunião estiverem pessoas que tenham vindo impelidas por sentimentos outros que não os do bem, abri-lhes os olhos à luz e perdoai-lhes como nós lhes perdoamos se trouxerem malévolas intenções. Pedimos especialmente ao nosso guia espiritual para que nos assista e proteja. Ora, nesta época, Kardec faz esta vamos pôr aqui atrás disso, só para recordar. Se na nossa reunião estiverem presentes, se na nossa reunião estiverem pessoas que tenham vindo impelidas por sentimentos outros que não os do bem, abri-lhes os olhos à luz e perdoai-lhes como nós lhes perdoamos se trouxerem malévolas intenções. Ora, à época de Kardec, e ainda nos dias de hoje, mas a época de Kardec, as reuniões mediúnicas, as reuniões espíritas eram ainda muito frívolas, muito humanas e procuravam, sobretudo, atender às necessidades imediatas da criatura humana. Na comunicação, não só na resolução de problemas que lhe diziam respeito à sua vida cotidiana, mas também ao intercâmbio com aqueles que haviam partido e para obterem respostas a questões fúteis e mundanas ou a problemas que os próprios sentiam e viviam. Ora, as reuniões, foi por isso que Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, logo um ano após a emissão a publicação dos Livros dos Espíritos. Sabem quando é que foi criada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas? 58. Hã? 58. Está morno. É morna a resposta. Então não é. Logo a seguir à publicação, foi em 57, foi em 58. Pois foi. Mas não pode ser. Então só. No dia 1 de janeiro de 1858. Se perguntar em que ano é que eu nasci? Daqui a pouco foi meio menos um claro. Em que ano é que eu nasci? Já foi. Não sei. Olha, o milho ainda estava deste tamanho. Portanto, em 1858, 1 de janeiro. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Em abril. Em abril. Não sei o dia. Bom, eu não quis colocar outra rasteira, mas está bem. Mas eu ajudo. 18 de abril de 1857. Né? Ora, mas até à fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o que é que acontecia? Kardec participava de outras reuniões mediúnicas. E, como tal, entravam nessas reuniões qualquer pessoa. Quando Kardec, antes de criar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ainda criou um grupo em sua casa. Porque se deu conta que havia muita frivolidade, ele já tinha chegado à conclusão que estava a lidar com um assunto bastante sério, e, portanto, que trazia abria uma nova era para a humanidade, e, como tal, queria evitar que as frivolidades e as mundanas que a maioria das pessoas trazia para essas reuniões espíritas pudessem ser dispensadas. Então as reuniões começaram a ser por convite. Só as pessoas que ele tinha conhecimento direto e pessoal e que revelavam um interesse sério é que convidava-as individualmente para fazerem parte dessa reunião. Depois, então, fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde se começaram, de facto, a fortalecer todos os laços que deram depois aso à criação de vários grupos, não só por França, Bélgica e pelo mundo inteiro. Aqui, em Portugal, sensivelmente por volta do ano de 1900, foi quando se constituíram os primeiros grupos. Um dos primórdios era aqui em Matosinhos até. Portanto, o Espiritismo em Portugal. E no Brasil, também, logo após a publicação do Livro dos Espíritos, pouco tempo depois, e a criação da fundação da Federação Espírita Brasileira pelo português
Augusto Elias da Silva, portanto, logo após a publicação do Livro dos Espíritos. Ora, estavam criadas condições para que o próprio movimento evoluísse favoravelmente e as instituições a título individual. E essa frivolidade foi sendo colocada de parte. Era muito habitual, na época ainda, que nas reuniões públicas os espíritos se manifestassem. Os espíritos se manifestassem. Então, o que acontece é que havia médiuns escalados para trabalhadores do grupo, da instituição, por onde através dos quais os espíritos se comunicavam, mas também qualquer pessoa que tivesse faculdades mediúnicas entrava e, dentro na reunião, portanto, deixava fluir a sua mediunidade e as comunicações espirituais aconteciam, e muitas das vezes com perturbações escusadas e desnecessárias. Ora, o que acontece é que ainda nos dias de hoje e há muitas pessoas que estranham, porque fazem ideia de que nos centros espíritas as cadeiras e as mesas e as pessoas andam tudo virado do avesso, tudo embrulhado com ruídos e gritos, isto e aquilo, porque é a ideia que fazem. Isso não tem nada a ver com o espiritismo, com mediunidade à luz do espiritismo. Ora, porquê? Porque aquilo que é fundamental na doutrina é o conhecimento dos seus fundamentos. Porque é isso que vai auxiliar as pessoas que estão interessadas a criarem condições para a sua reforma íntima. Não é a manifestação dos espíritos. Mas os espíritos não se manifestam aqui. Manifestam-se. Olha, as pessoas estão a olhar para um. Eu sou um espírito. Só que estou encarnado. Mas as pessoas, e todos os quantos aqui estão, também são espíritos. Encarnados. Mas também há desencarnados. E a pessoa está a vê-los. Não estou, mas tenho a certeza que estão cá. Mas há quem os veja. Mas os espíritos não se manifestam, os desencarnados? Manifestam-se. Em local próprio, em momento próprio. Porque a esmagadora maioria dos espíritos que manifestam são espíritos sofredores. Ora, se são espíritos sofredores, ou qualquer outro, nós temos que ter respeito pelas razões que os colocaram nessa situação. Aqui qualquer pessoa que pretenda obter qualquer esclarecimento sobre qualquer problema que o afete, nós fazemos em privado, não é verdade? Alguém exporia aqui em público os seus problemas, as suas preocupações? Nem nós íamos admitir, porque seria uma deselegância e de respeito para com a pessoa. Ora, se para com o espírito encarnado não fazemos isso, por que é que havemos de fazer com o espírito encarnado? É que o espírito encarnado a quem respeitamos, amanhã está desencarnado. Então quer dizer, enquanto encarnado nós tínhamos uma postura para com ele. Desencarnado já temos outra. É fácil perceber o respeito que se deve às criaturas e no momento próprio. Portanto, o centro espírita não é propriamente uma feira de magia, nem de adivinhos. Não, isto é muito mais sério do que aquilo que parece. Ora, é por isso que Kardec faz ali essa menção, porque à época sentiu muitas dificuldades. E houve quem não gostasse. E tenho conhecimento de casos, mesmo na atualidade, de instituições espíritas, onde a manifestação dos espíritos era pública e depois teve que ser alterado. Porque tudo isto mexe com o respeito e a dignidade de cada um, com energias, com dificuldades. Então, se nós tivéssemos aqui manifestações públicas dos espíritos desencarnados, e nós já tínhamos que ter feito obras, já esta vidraça que está aí, já estávamos no terreno do vizinho, porque os lugares não chegavam para toda a gente. Porquê? Por causa da curiosidade. Se disséssemos assim, olha, a partir de hoje já não há espíritos aqui a manifestar-se, a maioria das pessoas já não acorria à casa, já não vinha à casa. Deixou de ter interesse. Então, procura-se a curiosidade, das manifestações dos espíritos e não da doutrina propriamente dita. Então, é por essa razão que Kardec aqui colocou a questão. Não há dúvida a respeito da matéria? Muito bem.
Pedimos especialmente ao nosso guia espiritual para que nos assista e proteja. E ainda então, na questão 7, da prece para o fim da reunião, agradecemos aos bons espíritos que se dignaram comunicar-se connosco e rogamos que nos auxiliem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que, ao sairmos daqui, cada um de nós possa sentir-se fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. E terminamos assim o nosso trabalho. Há alguma dúvida que tenha persistido relativamente ao tema da importância da oração para, enfim, em termos individuais e em termos coletivos? Orar é conversar com Deus. E conversando com Deus significa estabelecer uma relação de confiança que, naturalmente, flui nos dois sentidos. Daqui para lá e de lá para cá. Toda a qualidade dessa assistência espiritual, naturalmente, virá em concordância com o nosso interesse, com a nossa dedicação, com o nosso empenho. Alguma dúvida? Então, pedimos licença e vamos terminar o nosso trabalho. Estão imbuídos dos melhores propósitos e após o esclarecimento dos benfeitores a respeito da oração, das lições aqui trabalhadas, vamos colocar na nossa tela mental a figura de Jesus. Eis-nos unidos como um feixe de varas, iluminado pelos nossos bons propósitos, mergulhados neste ambiente de paz e harmonia, impregnado de salutares energias e vibrações, não só as que projetamos da nossa intimidade, mas também dos benfeitores espirituais e de todos quantos se encontram na espiritualidade, unidos neste momento, procurando elevar-nos a Jesus, o amigo incomparável das nossas vidas. Da nossa intimidade fluem os nossos melhores sentimentos, energia poderosa, iluminada, que estabelece, que se une e estabelece todo o ambiente luminoso e perfumado pelo amor divino. Ó Mestre, neste momento tão sublime em que nos elevamos em oração, cantamos-te louvor, agradecendo todo o teu amparo, inspiração, envolvência. Queremos te pedir perdão pelas nossas insuficiências morais, rogando-vos inspiração para que nos momentos de dúvida, nos momentos
de invigilância, de imprecisão íntima, a tua presença possa ser o roteiro que necessitamos para o exercício de transformação que desejamos e a que nos entregamos. Mestre querido, lembramos todos quantos são fonte da nossa preocupação. Familiares, amigos, desafetos, ou outros afetos ainda, rogando-te para que os ampares, particularmente os que se encontram doentes. Pedimos-te, Senhor, pelos desencarnados aqui alojados, em convalescença, partilhando o espaço e o tempo conosco, com as nossas atividades, escutando e opinando. Desejamos, Senhor, que o trabalho encetado sirva de amparo, de lenitivo e fortalecimento para que todos estes nossos irmãos se reabilitem e retomem as condições de saúde necessárias ao trabalho de ascensão espiritual. A todos envolvemos no mais fraternal abraço, dizendo-lhes que nos sentimos honrados com a sua presença, desejando que as nossas orações e atividades possam servir-lhes de amparo, de esclarecimento e consolo. Mestre querido, deixamos fluir e envolvendo toda a humanidade nas bênçãos do teu amor e da nossa oração, particularmente àqueles que ainda ligados à retaguarda da vida, procuram desestabilizar e contrariar o progresso moral, social e material da humanidade. Neste mundo, Senhor, de provas e expiações, somos aqui habitantes, usufrutuários da vida e da oportunidade de ascensão. Por isso, não nos livres das provas mais rudes, mas dá-nos coragem, Senhor, ânimo, determinação e lucidez para seguirmos adiante com equilíbrio e bom senso, para que estabeleçamos na intimidade da alma as virtudes indispensáveis que nos abrirão portas aos mundos mais evoluídos. Faz de nós, Senhor, trabalhadores da tua seara, para que os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas mãos sejam a extensão de ti mesmo junto daqueles que se acercam de nós. Que a tua paz, Senhor, que o teu amor permaneçam conosco hoje e sempre. Despedimos-nos, Senhor, felizes com a oportunidade, alegres pelo convívio fraterno que em teu nome realizamos esta manhã. Muito obrigado, Senhor.